Para encerrar nossa série hoje, o Rafael vai falar sobre o segredo da alegria. Amém. Você sabia disso, né? Opa, com certeza. E eu quero orar por você. Amém. Santo e eterno Deus, muito obrigado, porque o Senhor falou ao coração do Rafael, preparou o Rafael, e o tem preparado, Senhor Deus, e o capacitado. Fala através dele, Senhor Deus, ministra através dele, de maneira que nós saiamos daqui hoje certos que a verdadeira alegria, ela está exclusivamente no Senhor. Fala conosco sobre esse segredo, Senhor Deus, para que nós possamos sair daqui desejosos de viver essa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom. Boa noite para você também que está nos acompanhando através da nossa transmissão. Que prazer, que alegria, que privilégio poder compartilhar da palavra maravilhosa do nosso Deus. E o meu desejo, como sempre, é que nós possamos sair daqui um pouquinho mais apaixonado por esse Jesus maravilhoso que nós tanto amamos e tanto desejamos. Vocês já ouviram falar de um programa do governo chamado Minha Casa e Minha Vida? Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar desse programa, não é verdade? Mas, Rafael, o que tem a ver com o programa Minha Casa e Minha Vida, com alegria, né? Hoje nós vamos falar sobre o segredo da alegria e tem tudo a ver, né? Qual que é a maior alegria, qual que é a maior conquista de todo trabalhador brasileiro? A casa própria, não é verdade? Eu não sei se você já teve oportunidade de tentar usar esse benefício, mas eu já tentei. Naquela época, eu e a Flávia, nós não tínhamos filhos ainda. Nós morávamos numa casa de fundo. Eu trabalhava em uma empresa de fios, eu era auxiliar de produção. A Flávia era vendedora em uma ótica. E nós ouvimos a notícia de que haviam construído prédios em Amparo, na minha cidade, com um valor baixíssimo. Na época, era entre 100 mil e 110 mil reais, e era muito barato, era um valor de um terreno praticamente. E aí eles faziam aquela promessa, né? Você pode usar o seu fundo de garantia, né? Porque você pode usar, ou entrar através do projeto Minha Casa e Minha Vida, do governo, você que não tem condição. E eu falei, uau, eu falei para a Flávia, é a nossa chance, né? De comprarmos a nossa casa, é a nossa chance de sair do aluguel. O programa Minha Casa Minha Vida, não sei se ainda existe hoje, né? Mas naquela época era um programa para ajudar as pessoas que não tinham condição. E a gente falou, vamos orar, vamos buscar, né? E ali nós já começamos a sonhar, começamos a planejar, né? Vai sobrar dinheiro, a gente vai ter a nossa casa própria, nós vamos viajar, nós vamos para o Beto Carreiro, nós vamos para a Disneylândia, né? Assim, a gente já começa, nós vamos trocar a moto por um carro. Eu tinha uma motinha 125 guerreira naquela época. E já começamos ali a sonhar, orar e até mesmo agradecer a Deus pela bênção da casa própria. Aí marcamos uma entrevista para olhar as condições e ver a papelada e tudo mais. E para minha surpresa e decepção, para eu poder começar a conversar com a mulher lá, eu tinha que ter 20 mil reais na minha conta bancária, só para começar a conversar. Ela falou, é 5 mil aqui para o corretor, é 5 mil para não sei o que lá, 2 mil reais para não sei aonde, não sei o que lá. E naquela época, uns 12 anos atrás, mais ou menos, era muito dinheiro, 20 mil, né? E eu olhei para a cara da mulher, ela olhou para minha cara, viu que eu fiquei assim, mudo, né? Eu falei, mas esse trem aí que você está fazendo, isso aí não é para pobre? Não é para quem não tem dinheiro? Ela falou, sim, é um projeto aqui, você pode usar, o Minha Casa Minha Vida, você pode usar. Eu falei, mas que raio de pobre que tem 20 mil reais na conta bancária? Falei, Jesus, se eu tivesse 20 mil reais, eu não estava aqui, eu ia lá na imobiliária, dava entrada, financiava, alguma coisa assim, né? Mas, meus irmãos, parece engraçado, mas eu saí completamente arrasado daquele lugar. Eu saí extremamente bravo com o governo, né? Frustrado como trabalhador, frustrado como marido, que não conseguia dar uma condição melhor para sua esposa. Eu saí frustrado na fé, porque nós estávamos orando há vários dias, agradecendo ao Senhor
pela compra do apartamento, e aquilo me deixou profundamente triste, arrasado. Provavelmente você já deve ter passado por dias assim, né? De frustração, de angústia, de tristeza. E vamos ser sinceros, ninguém quer passar por isso, não é verdade? Mas Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas Ele fala também que quando nós passarmos por essas aflições, o que nós precisamos ter? Bom ânimo, né? E como nos alegrarmos? Como ter bom ânimo, mesmo nos dias difíceis? Como manter o bom ânimo em todas as fases da nossa vida? Nos alegrarmos diante de Deus, nos alegrarmos nele em toda e qualquer circunstância. Qual é o segredo da alegria? É o que nós vamos aprender hoje com Paulo, pois se tem alguém que tem propriedade para falar sobre isso, é Paulo, não é verdade? E como o Marco muito bem disse, nós estamos estudando a carta aos Filipenses, e como nós já vimos nos cultos anteriores, Paulo estava radiante de alegria, mesmo em meio a circunstâncias aparentemente desfavoráveis. Paulo estava alegre, e nesta noite ele vai nos mostrar o segredo da sua alegria. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, o capítulo 4, o versículo 10. Você pode acompanhar também aqui no slide. Filipenses 4, versículo 10, nós vamos ler até o versículo 13. Está escrito: Alegro-me grandemente no Senhor, porque vocês finalmente renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos, como nós aprendemos nos cultos anteriores, Paulo estava preso em Roma na época que ele escreveu essa carta, e ele escreveu em resposta a uma oferta que os irmãos da igreja de Filipe enviou para ele, e a igreja de Filipos era a primeira igreja que Paulo havia plantado na Europa, ou seja, era uma igreja que Paulo tinha um vínculo muito especial. Porém, no verso 10, a impressão que nós temos em uma leitura rápida é de que os filipenses haviam se esquecido do apóstolo, se haviam esquecido das suas necessidades. Paulo fala que finalmente eles haviam renovado o interesse por ele. Mas na verdade a linguagem que Paulo usa aqui é de uma metáfora. A palavra grega usada aqui em renovar é o mesmo que florescer, brotar, ou seja, uma metáfora de árvore, como se os filipenses fossem árvores que o inverno obrigou a guardar as suas forças, mas que na primavera eles desabrochariam e floresceriam, como o Paulo justifica no versículo 10, falando que eles haviam de fato interesse, o amor, a preocupação genuína por ele, mas não havia tido ainda uma oportunidade para demonstrar. E meus queridos, nessa passagem, nós podemos ter uma noção maior do vínculo especial que Paulo tinha com essa igreja. E não somente pelo fato dele tê-la plantado, mas também pelo fato de que Paulo tinha por princípio não ser pesado à igreja. Em sua carta aos Coríntios, ele diz que ele preferia trabalhar e se sustentar com as próprias mãos a ter que ser pesado à igreja. E ele tinha esse cuidado, não porque o ministro não pode receber salário, mas porque o próprio Paulo defende que pastores são dignos de duplos honorários, mas ele tem esse cuidado por causa dos escândalos. Naquela época havia inúmeros pregadores itinerantes que exploravam e escandalizavam a igreja, mas apesar desse princípio de Paulo, dessa conduta de Paulo de não receber oferta de igreja, ele abre uma exceção à igreja de Filipos, recebendo ajuda várias vezes. No versículo 15 do nosso capítulo, ele diz que a igreja de Filipos era a única igreja a enviar oferta para ele, desde que ele havia saído da Macedônia. Mas ele não fala só em receber,
Ele fala em dar e receber, ou seja, era um cuidado especial em amor recíproco entre Paulo e os filipenses, que fica muito claro por toda a carta. Mas o que eu queria destacar aqui para o nosso tema de hoje é que Paulo demonstra uma grande alegria nessa carta, ao ponto de ser chamada a carta da alegria. E aqui, mais uma vez, Paulo fala que ele está não somente alegre, mas grandemente alegre. E a gente logo pensa assim, é lógico que Paulo está alegre. Ele recebeu uma bolada da igreja lá dos Filipenses, né? Estava com o bolso cheio de dinheiro, né? A Bíblia não fala o montante que Paulo recebeu, mas foi o suficiente para ele, e ele ainda manda o excedente para os pobres da Judéia. Agora Paulo ia poder quitar aquele empréstimo que ele havia feito no Banco Central de Roma. Paulo ia poder quitar aquelas parcelas atrasadas do HB20 que ele estava pagando suado, né? Agora chegou a oferta, eu vou poder sair desse sufoco, né? Paulo ia poder dar entrada naquele apartamento que ele queria tanto pelo projeto Minha Casa Minha Vida de Nero, que era o governador daquela época, né? A gente pensa assim, lógico que ele está feliz. Ele recebeu um dinheiro, saiu do sufoco, graças a Deus, né? A gente já pensa isso, mas na verdade, Paulo não se alegra no fato da oferta em si, do dinheiro em si. O início do versículo 10, Paulo diz que ele se alegrou grandemente no Senhor. Ele se alegrou no Senhor. Ele se alegrou grandemente no Senhor, porque ele reconhecia que a sua provisão vinha dele. E não somente isso, ele sabia que Deus estava sustentando e trazendo maturidade para a igreja de Filipos. A igreja que Paulo tinha um grande vínculo. Ele se alegrou pelo fato da igreja exercer misericórdia. Ele se alegrou porque viu crescimento e maturidade na vida dos irmãos de Filipos. Ele se alegrou em Deus. Ele reconheceu o agir de Deus em tudo isso. E aqui eu destaco o primeiro ponto que eu aprendo com o texto sagrado. O segredo da alegria está no reconhecimento. O segredo da alegria está no reconhecimento. Gente, acho que eu vou trocar isso aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou trocar esse microfone da Xuxa, que eu estou encasquetado com ele aqui, tá, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Então, só coloca um pouquinho de agudo, que está um pouco fechado. É uma moda antiga mesmo, né, gente? Amém. Som. E só um pouquinho de agudo, só para abrir um pouco, para ficar bom o negócio. É isso. Ótimo, obrigado. O segredo da alegria, primeiro ponto, está no reconhecimento, ou seja, na consciência de que tudo que vivemos, tudo que temos, tudo que passamos, são frutos da providência divina. A nossa alegria não está baseada em bens, em bênçãos, em realizações, em bens materiais relacionados à nossa própria vida, mas no fato de que Deus está nos sustentando em toda e qualquer situação. Meus queridos, Paulo não estava em um resort de férias em Roma. Paulo não estava desfrutando da gastronomia romana. Paulo não tinha o salário dos sonhos, pelo contrário, como nós vimos aqui, as ofertas que ele recebia para sobreviver tiveram um hiato que o levou a padecer necessidade. Paulo estava passando por privações, estava vivendo em cativeiro, privado de sua liberdade, sendo humilhado, passando necessidade. E além disso, Paulo tinha total consciência de que muito provavelmente ele seria executado em Roma. E vivendo todas essas circunstâncias, Paulo se alegrou. Não com o dinheiro, mas ele se alegrou no Senhor. No versículo 17 desse capítulo, Paulo fala que ele não estava procurando ofertas, mas procurava aquilo que fosse creditado na conta dos filipenses. Ou seja, a alegria de Paulo não era com o montante da oferta, mas com o fruto da generosidade dos irmãos de Filipos. Ele não se alegrou pelo benefício próprio, mas se alegrou pelo crescimento da igreja. Não se alegrou por bens, mas se alegrou por pessoas. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram. Eu pergunto para você nessa noite,
Nós temos nos alegrado com o que Deus tem realizado na igreja? Nós temos nos alegrado com aquilo que Deus tem realizado na vida dos nossos irmãos? Temos nos alegrado pelo crescimento espiritual, pela maturidade, como o Marco falou aqui, a salvação? Temos nos alegrado com isso? Ou será que nós estamos muito ocupados, lamentando a nossa situação difícil? Aquele apartamento que você não conseguiu comprar, né? Eu lembro que eu saí de lá muito triste, ao ponto de simplesmente me esquecer de tudo que Deus tinha realizado até ali naquele momento na minha vida e através de mim na vida das pessoas. O verdadeiro motivo da alegria de Paulo não estava na ajuda que ele experimentava, mas no progresso da igreja que se expressava através daquelas doações. Ele se alegrava em Deus e naquilo em que Deus estava realizando na sua igreja. Nós precisamos aprender a reconhecer o que o Senhor está fazendo, naquilo que Ele tem realizado por nós, em nós e através de nós. Talvez você não esteja vivendo os melhores dias em seu casamento, mas através desses dias difíceis, Deus tem tornado você uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais perseverante. Talvez você esteja passando por angústias em sua família, angústias com seus filhos, problemas financeiros, mas isso tem feito você depender, confiar totalmente na graça de Deus, na aliança com o seu Deus, depender totalmente da fé, amadurecer na presença de Deus. Entende o que eu estou falando? Nós olhamos para as adversidades, mas nós não olhamos para o que ela produz em nós. Nos entristecemos com as circunstâncias, em vez de reconhecermos o que o Senhor tem feito em nós através delas. Olha que Tiago fala, Tiago 1, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Romanos 5, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O próprio Paulo deixa isso muito claro no começo da carta dele. Ele fala que a prisão dele, toda aquela situação ruim que ele estava passando, estava colaborando para o avanço do Evangelho, e por isso ele se alegrava. Reconheça o que Deus tem feito em sua vida, apesar das circunstâncias, apesar das situações. Alegre-se naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor tem realizado em você, através de todas essas situações. Você pode falar para mim, Rafael, Ele não tem feito nada em minha vida. Meus queridos, o nosso Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É impossível você buscá-lo e Ele nada fazer. O problema é que nós focamos somente nas circunstâncias adversas e não olhamos para o que Deus tem operado em nós por meio dela. E Ele sempre opera, Deus sempre age, Deus sempre faz, Ele nunca nos desampara. Ele diz em sua palavra, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E Paulo tinha consciência disso. Paulo tinha consciência desse Deus que não nos desampara, e por isso ele se alegrava apesar das circunstâncias. Quando nós temos essa consciência, quando nós reconhecemos isso, nós nos alegramos o Senhor, independentemente das circunstâncias. No versículo 11 e 12, Paulo deixa mais claro ainda, que a alegria dele não estava em bens terrenos, ou em necessidades supridas. Ele não queria passar aquela impressão para os filipenses, tipo assim, ufa, graças a Deus, vocês enviaram uma oferta, olha, eu não estava aguentando mais, quando que vocês vão mandar outra oferta aí? Não, nada disso, pelo contrário, ele fala no verso 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Era como se ele estivesse dizendo para nós que a razão da alegria dele não estava em satisfação material, pois em qualquer circunstância, tanto em fartura ou necessidade, ele ainda estaria satisfeito. Ou seja, ele entendia que tudo que ele passava o levava cada vez mais perto de Cristo, cada vez mais perto do seu amor, do seu poder. Cristo era suficiente para ele em qualquer circunstância, e esse contentamento em Paulo era a sua maior riqueza. E aqui eu destaco o segundo ponto que eu aprendo com o texto sagrado. O segredo da alegria está no contentamento. Meus amados, contentamento tem a ver com ser grato com aquilo que você tem. E se tem uma coisa que todo ser humano tem em comum, é uma eterna insatisfação. Estamos sempre prontos a murmurar por aquilo que não temos, em vez de sermos gratos por tudo que possuímos. Meu querido e minha querida, entenda nesta noite: contentamento antecede alegria. Você nunca viverá uma alegria completa e plena se não cultivar um coração grato. Independentemente de ter ou não, de possuir ou não, ter abundância ou não, pois acima de todas essas coisas, você já possui o maior bem que alguém pode possuir, e esse bem maior é Cristo. Esse bem maior é a salvação alcançada na cruz do Calvário em nosso favor. Você pode não ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, o melhor salário, mas acima de todas essas coisas passageiras, você tem Cristo Jesus, que é eterno. Você tem a presença consoladora do Espírito Santo, a palavra poderosa e eterna do nosso Deus à sua disposição. Você está no melhor lugar do mundo, que é estar diante da presença do Todo-Poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, entendam isso. É claro, não é errado você ter metas, alvos, ter fartura, ter meta profissional. O próprio Paulo falou que viveu dias de fartura e ele não se sentiu culpado por isso. Paulo não defendia o asceticismo, mas ele não deixava que os cuidados dessa vida dominassem o seu coração. Todas essas coisas não eram o termômetro da alegria de Paulo. A abundância não o corrompia, a escassez não o amargurava, porque o seu alvo, o alvo de Paulo era Cristo. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. O seu alvo é Cristo, o seu alvo maior, a sua meta maior, o desejo maior do seu coração deve ser Cristo. O termômetro da sua alegria deve ser a presença de Deus em sua vida, o amor incondicional do nosso Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença consoladora do Espírito Santo. Ainda que nós não tenhamos tudo o que sonhamos, tudo o que desejamos, tudo o que nós planejamos, nós temos tudo o que Deus sonhou e planejou para nós. E tudo o que Deus sonhou e planejou para nós, Ele conquistou através de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Através da morte e ressurreição de Cristo. A sua realização não está nas coisas, nos bens, no status, no reconhecimento. A sua realização está em Jesus Cristo de Nazaré. A sua realização está na cruz, está no servir a Deus, no servir ao próximo, na santificação, no arrependimento, no viver em comunidade, na adoração. Salmo 16 diz: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Salmo 73, a quem tenho no céu senão a Ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. Esteja você comendo feijão com farinha ou comendo caviar, andando de Fiat 147 ou andando de Ferrari, morando em um barraco ou uma mansão, nos dias bons ou dias maus, seja grato a Deus, adore a Deus, sirva-o com todo o seu coração.
Eu sempre falo aqui para os jovens da igreja, quando estou nas minhas aulas, nós não servimos a Deus pelo que Ele faz. Nós servimos a Deus pelo que Ele é, e Ele é Deus. Ele é digno de ser adorado. Não importa em qual momento estamos passando, se bom ou ruim, Ele ainda é Deus. Ele ainda é soberano. A nossa vida ainda continua na mão dEle. Todas as coisas ainda contribuem para o nosso bem. Por isso, meu querido, seja grato. Se alegre em Deus, tenha bom ânimo, levanta essa cabeça, tenha contentamento. Dê a devida honra ao seu Deus através da sua vida. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? Essa é fácil, hein, gente? Né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se alegrar nele. O seu fim principal não é o empresariado, não é ter a maior renda possível, não é viver bem abastado. E mais uma vez, essas coisas não são ruins, mas elas não são o fim. Essas coisas são o meio. Não servem para ferir realização e felicidade, servem para levar você a prostrar-se diante de Deus e adorá-lo, ser grato, contentar-se com tudo que Deus tem feito na sua vida, tudo que Ele tem provido na sua vida, levar você a servi-lo com todo o seu coração, levar você a servir o seu próximo com os bens que Ele tem proporcionado à sua vida, ter uma vida que o glorifique na totalidade, não só em uma parte. Não importa as circunstâncias, eu vou glorificar a Deus. Eu vou me contentar com o que Deus tem feito na minha vida. E você pode me falar: Rafael, tudo isso aí é muito lindo que você está falando. Tudo isso é maravilhoso. Mas eu não consigo colocar isso em prática. Quando eu vejo, eu já estou murmurando. Quando eu vejo, eu já estou reclamando. Eu sou uma pessoa completamente ingrata. Eu sou uma pessoa completamente insatisfeita. Eu sou uma pessoa completamente infeliz e eu não consigo mudar. E eu digo para você: bem-vindo ao time. Nem eu, nem você, nem ninguém possui a capacidade inerente de viver uma vida assim. De alegria plena no Senhor, de satisfação plena no Senhor. De pleno contentamento e gratidão. Como eu já disse no começo, nós somos insatisfeitos por natureza. Somos ingratos por natureza, somos murmuradores por natureza. A nossa natureza é pecaminosa e rebelde ao Senhor. Nem mesmo o grande apóstolo Paulo conseguiria viver uma vida assim. Aí você pode falar para mim: eu sabia, não tem jeito para mim. Calma, tem solução sim. Existe ainda mais um segredo para a felicidade de Paulo, e ele vai compartilhar com a gente. Como Paulo conseguiu ser grato, contente e alegre, apesar de sua natureza pecaminosa, apesar de todas as circunstâncias. No versículo 12, como nós lemos, ele fala que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. E ele diz mais, ele fala que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda em qualquer situação. E a palavra grega usada por Paulo aqui em segredo, é uma palavra que aparece uma única vez no Novo Testamento. Ou seja, Paulo foi específico em usar essa palavra. Dá uma ênfase, por quê? Ela estava relacionado a um mistério revelado. Um segredo que ele vai compartilhar para a igreja. A causa da sua suficiência espiritual. O segredo para ter uma vida de alegria, de gratidão e de contentamento pleno. E qual que é esse segredo, Rafael? A resposta está no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o segredo de Paulo não estava em sua capacidade, pois a natureza dele era pecaminosa, era caída, era imperfeita, assim como a nossa. O segredo dele estava na capacidade de quem o fortalecia. E aqui eu destaco o terceiro e último ponto que eu aprendo com o texto sagrado. O segredo da alegria está na capacitação em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, tem muita gente que lê esse versículo, posso todas as coisas, e acha que está falando de capacidade para você alcançar os seus objetivos, vencer na vida. Você pode fazer o que você quiser, porque Deus é contigo.
Os pastores coaches adoram esse versículo aqui, né? Mas eles se esquecem do contexto em que ele foi forjado. Paulo não havia se tornado um onipotente, pelo contrário. Ele estava em um contexto de necessidade, de privação, de prisão, de expectativa de execução iminente. Paulo estava passando por adversidades, e não somente aqui nesse contexto. Ele já tinha sido apedrejado, já havia sofrido naufrágio, passado frio, fome, sede. Mas em todas essas circunstâncias, Jesus o capacitava a alegrar-se no Senhor, a ser grato, a contentar-se em Deus. A razão da fortaleza de Paulo não era a sua expertise, a sua força, o seu conhecimento, a sua influência, os seus dons e talentos. Não! A razão da alegria de Paulo era Cristo. Ele tudo podia porque o todo-poderoso Filho de Deus era quem o fortalecia. Jesus o fortalecia, Jesus o capacitava, não era a capacidade dele. Voltando à minha experiência frustrada de realizar o meu sonho da casa própria, a maior alegria do trabalhador brasileiro, eu cheguei em casa aquele dia, dobrei os meus joelhos e chorei amargamente. Chorei por muito tempo, fiquei chorando lá. Até que o sentimento de tristeza deu lugar ao sentimento de raiva, de injustiça. Daí eu soltei os cachorros para cima de Deus, não é assim? Briguei com Deus, falei: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho Te servido com todo o meu coração, eu pago as minhas contas em dia, eu tenho procurado ser o mais íntegro possível, o mais correto possível. Por que o Senhor não me abençoou? Por que o Senhor não está me abençoando? Por que o Senhor está sendo injusto? E ali eu briguei com Deus. E eu fico imaginando Deus lá do alto, só olhando para minha cara assim, tá, que mais, né? Só balançando a cabeça, assim, né? Aí eu esbravejei, uma hora eu cansei, fiquei cansado, parei de brigar com Deus. Aí o Espírito Santo veio bem silencioso e amoroso, carinhoso, chegou no meu ouvido, bem pertinho e falou assim: você carmou? Passou o piti? Eu falei: passou, Deus, passou. Aí Deus me falou assim: Rafael, você paga aluguel? Eu falei: sim, Deus, eu pago aluguel. Ele falou: quantas vezes você atrasou o seu aluguel? Nunca. Quantas vezes faltou comida na sua mesa? Nunca. Quantas vezes eu deixei de suprir as suas necessidades? Nunca. E ali, meus queridos, eu já estava com a cara no chão, chorando compulsivamente. Um sentimento de arrependimento misturado com gratidão por tudo que Deus estava fazendo, e por causa de uma bobagem daquela, eu estava me esquecendo completamente. Apesar de eu não ter uma casa própria, eu tinha um Deus que me sustentava. Apesar de eu não ter uma casa própria, eu tinha um Deus que jamais me abandonaria. Eu não tinha uma casa própria, mas eu tinha um Deus ao meu lado. E eu saí daquele diálogo com Deus com um coração transbordando de gratidão, transbordando de contentamento, transbordando de alegria. Eu ia pagar o aluguel assim, ó, tá aqui, moça. Graças a Deus, obrigado, Jesus. Pois eu sabia que em qualquer circunstância, Deus estaria comigo. Em todas elas, sejam boas ou más, todas elas me levariam para mais perto do meu Redentor. Diante de toda e qualquer circunstância, nós podemos desfrutar de plena alegria no Senhor. Porque não somos nós, é Ele. É Deus que nos capacita para isso. É Ele que nos ensina, é Ele que nos guia, é Ele que consola a gente, que nos fortalece, nos conforta. Ou seja, a alegria plena no Senhor, gratidão, contentamento, não são inerentes ao ser humano, algo que nós já possuímos, mas é algo que a gente aprende em nossa caminhada com Cristo. Paulo aprendeu caminhando com Jesus o que é contentamento. A expressão que Paulo usa, naquele que me fortalece, no versículo 13, é uma expressão equivalente a em Cristo, que permeia todas as cartas de Paulo. Na carta de Filipenses, ele usa várias vezes, ele começa a carta assim, no primeiro versículo lá você vai ler: Paulo aos santos em Cristo. Por que eles são santos? Porque estão em Cristo.
Ele fala do fruto da justiça que vem por meio de Cristo, em Cristo. Ou seja, o segredo da alegria está na capacitação em Cristo para passar por qualquer situação, circunstância. Está na nossa identidade em Cristo. O segredo está em quem nós somos em Cristo. Não na nossa capacidade, mas na que Cristo nos proporciona. Em Cristo é possível não se corromper com a fartura. Em Cristo é possível não se amargurar com a escassez. Somente através de Cristo é possível viver plenamente realizado. Em Cristo vivemos alegria plena. Em Cristo vivemos contentamento pleno. Em Cristo nós somos gratos. Em Cristo nós somos completamente satisfeitos, independentemente de qualquer circunstância. Seja na fartura ou na necessidade, seja na liberdade ou na prisão, seja comprando a casa própria ou pagando aluguel, andando de carro ou de a pé. Em todas essas circunstâncias, Deus está nos ensinando a verdadeira alegria nele, a verdadeira alegria da salvação. Ele está revelando o seu mistério da alegria em Cristo Jesus. Ele está forjando em nós uma nova identidade, de amargurado para alguém completamente realizado, de um murmurador para alguém grato, de um melancólico para alguém completamente alegre, feliz e satisfeito. Creia nisso, meu querido. Deus está realizando isso na sua vida. Creia nisso. Para nós concluirmos, e eu já vou pedir para o pessoal da banda subir, para a gente cantar o Senhor. Essa alegria que nós conversamos aqui, ela é fruto de uma caminhada com Cristo. E Jesus disse no Evangelho de João, que ninguém pode tirar a alegria do salvo. Ninguém pode tirar do nosso coração essa alegria. Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nada pode tirar a alegria de um crente. Porque ela é fruto de um coração que entende quem ele é em Cristo, que entende a sua identidade em Cristo, de salvo, de remido, de lavado, de comprado com o sangue de Jesus. Alguém que tem no Senhor a sua maior riqueza e o seu maior anseio. Que o Senhor nos capacite a nos alegrar em Cristo, cultivando um coração grato, que vive uma vida de verdadeiro contentamento, que caminha todos os dias ao lado do Senhor e Salvador, aprendendo dEle, em qualquer circunstância, em qualquer situação. É o desejo do meu coração nessa noite para a sua vida, amém? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o nosso Deus? Feche os seus olhos. Esse é o seu momento de falar com Deus. Talvez você entrou aqui com o coração aflito, com o coração amargurado. Talvez você tenha passado situações como eu passei, de frustração, ou como Paulo passou. E talvez isso tenha roubado a alegria do seu coração. Mas hoje Deus falou ao seu coração quem você é em Cristo. Que através da capacidade dEle, você pode se alegrar, porque você tem o maior bem que nós podemos ter, que é a salvação. Pai querido, nós damos graças a Ti, Senhor. Nós bendizemos ao Seu nome, nós louvamos a Ti. Apesar das nossas imperfeições, apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, apesar de tantas vezes reclamarmos, murmurarmos, nos chatearmos com coisas tão banais, tão pequenas, ou talvez com coisas difíceis, mas que nada se compara ao que o Senhor passou naquela cruz por nós. Meu Deus, o maior sofrimento que nós podemos passar não se compara ao sofrimento de Jesus na cruz, e é a Ele que nós recorremos nessa hora. Meu Deus, eu peço a Ti, capacite essa pessoa, meu Deus, a reconhecer, a enxergar, a ver tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Meu Deus, nos capacite a nos contentarmos com aquilo que o Senhor tem provido em nossa vida, a sermos gratos ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos capacite a transbordar dessa alegria as pessoas que estão à nossa volta, a mostrar que o Evangelho é um Evangelho que nos dá uma nova identidade em Cristo Jesus, santos em Cristo Jesus, frutos de justiça em Cristo Jesus, alegria plena em Cristo Jesus. Que o Senhor nos capacite a vivermos isso, a vivermos esse Evangelho todos os dias da nossa vida, com um coração completamente grato. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus. Amém.